Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Grupo Siglo, vídeo 17, customizando formulários padrões da playlist Shared Classes, aplicações web com Python com Django. Nossa, quanta informação! Vamos falar hoje dos formulários que eu falei que a gente não ia falar, mas tem uns poréns. Eu acho que aqui aí a gente fecha questão formulário, pelo menos padrão versus customizado, tá bom? Vamos lá. Então, o que a gente viu na aula anterior, que foi o formulário de login, né? E a anterior dela foi a de criação de cadastro de usuário, que a gente usou o formulário padrão do Python com o Django, na página HTML, daquela forma lá, o form ASP. E criamos uma função, né? Então, no caso diferente do login, não sei se todos viram, eu vou deixar os links aqui, tá? Mas também se só precisam ir na playlist do Python, eu já até numero as aulas, até para facilitar. Anterior foi a aula do login, da aula do login, sobre o formulário do login. E a gente viu que na função, para chamar na hora que o usuário for fazer o login, no caso seria lá no Form Action, né? Bom, quem viu tem que, né, ter visto para entender. Era só colocar um ponto. E aí você não precisava ter função nenhuma para fazer o login, né? Era tudo por trás aí, baseado na lógica já da linguagem. Só que no caso do cadastrar o usuário, eu nem cheguei a pensar de fazer padrão com ponto, essas coisas. Eu já mostrei de uma certa forma, customizado, mas mantendo o padrão. Só que pode ter ficado um pouco confuso, né? Na verdade, eu queria explicar nessa aula exatamente isso. Não existe uma forma de você criar no caso do login, a gente pôs o ponto. No cadastro do usuário, não adianta pôr o ponto que dá errado. Isso a gente vai ver aqui na aula também. Então, é necessário sim uma função. Porque na aula passada eu falei que tinha como ser sem função. Mas eu me enganei, eu acredito que era nas versões passadas. Então, é necessário sim uma função. Só que ela existe como se fosse um padrão, né? O mais simples possível. E o que eu passei para vocês, ele era um pouco comprido. E eu vou explicar também o porquê disso. Então, a gente vai basicamente entender isso daí. E aí eu acho que vai ser até legal uma aula como se fosse uma aula de reforço referente a questão de formulários. E se não ficar muito longo, eu quero mostrar para vocês, a ideia, na verdade, dessa aula era essa. Como que eu pego um formulário que é padrão, mas eu quero customizar esse formulário, mas eu quero usar né, a lógica e tudo mais. Porque não adianta você falar assim, vou customizar a criação do usuário, mas se você não inserir nas tabelas do Python, né, ele não vai ser um usuário. É mais ou menos isso que eu quero dizer, desculpa. Então, eu vou aqui o próximo slide. E aí eu já falei um pouco, né? Então a gente vai ver no cadastro do usuário como que fica, como o que acontece, né? Sem chamar uma função customizada, que foi como a gente fez. E faremos como no formulário de login, ou seja, colocaremos o ponto. E a gente vai ver como que cria. Então, assim, você tá lá, você só tem um form SP, né? Só que você quer criar uma página. Isso não adianta só pro form SP, entendeu? Aí você tem que criar uma página HTML normal. Aí como que você vai saber quais campos são necessários? Porque se você vai utilizar o formulário de criar usuário, lembrem, bom, aí já tem que pegar a aula que falava de formulário lá no início. Mas assim, quando você cria um formulário, ele já tem os campos definidos, certo? Assim como os modelos também têm os seus campos. Se você mandar uma variável com um nome que não é do formulário, ele vai dar erro, né? Então, assim, o formulário padrão creation form espera receber quais campos? Teoricamente, você imagina, usuário e senha, mas assim, como que é o nome, etc e tal. Então, aqui a gente vai aprender nessa aula
se der tempo. Se não der tempo, fica para próxima. Bom, vamos lá. Eu tive que dar uma parada aqui e alterar, porque era muita informação confusa para a mesma aula, né? Então, passo a passo. A primeira coisa que a gente vai fazer é alterar a página de criação de usuário. E eu coloquei de propósito, a gente já sabe que não vai funcionar. Mas eu coloquei porque eu não sabia como colocar. Utilizando o padrão da linguagem, como se fosse, porque em teoria o padrão é o ponto. Então foi mais ou menos isso que eu quis dizer, tá? Mas não é uma sentença válida, digamos, tá bom? Porque não é, ou não existe isso, a gente não tem como, não existe essa função intrínseca, que nem tem no login, né? Basicamente. Aí vamos testar, né, para vocês verem que ele não cria realmente. E depois a gente cria a função. E aí eu vou até mostrar um exemplo diferente do que eu mostrei, que o meu era muito complexo, assim, digamos. Mas depois eu vou mostrar o porquê, entende? Eu acho que vai ser bem interessante para vocês verem, assim, várias diferenças e utilidades, né? Então, e a gente vai. Aí, beleza, você fala assim: vou criar a página, tá bom. Mas quais são os nomes dos campos, né? As classes, para poder ficar igual e etc. Então, aqui a gente vai ver. Veremos de onde partir para iniciar e criar a nossa, né? Nossa própria página formulário. Eu coloquei página barra formulário porque não necessariamente precisa ser um formulário, né? A ideia de ser um formulário é para quando você for usar o Form SP. E você não tem trabalho nenhum. Agora, se você quiser customizar, não tem como você usar o Form SP. Por exemplo, se eu falar valide se. Aqui tem umas validações já internas, né? Do Python. Mas, por exemplo, se eu quiser que o campo de username do cadastro seja o e-mail, porque hoje em dia, né, todo lugar é o e-mail que você cadastra como usuário, o que eu acho bem melhor. Porque antigamente era assim, né, de usuário. E aí, no usuário, aqui no Python, ele é usuário. Tem o campo e-mail, mas você usa o username, que é o usuário, para você se fazer o login no sistema. Então, por isso que quando eu mostrei a função, desculpa, o formulário, né, de criar o usuário, eu acabei já mostrando como eu fiz, porque eu acho que a forma que é feita, ela é muito limitante, né? Então, mas eu acho que eu devia realmente ter explicado, e por isso que eu estou aqui me reparando com vocês e vamos ver isso daí hoje. Se vocês conseguirem dormir até lá. Vamos lá. Ah, não, aqui a gente tem que fazer um passo, né? Alterar página criação do usuário. Deixa eu pausar aqui para não ficar perdendo tempo. Então, esse é o nosso atual, não mexi em nada, tá? Ó, ele é o Form SP, então quer dizer, estou usando os campos do formulário e eu quero que ele chame e falei para ele efetuar cadastro do usuário. E só para a gente relembrar que é o login, o action é ponto. E ele, só isso. Aí você dá o button, né? Que é o botão. Tem que ser do tipo submit. O name é irrelevante aqui. Não sei. É isso que, né? Eu não sei o que tá aqui por trás desse ponto. Mas estou falando, aqui é o padrão, né? Login e ele magicamente faz o login. E aí eu acabei achando que era igual, mas na verdade eu lembro que eu passei por isso lá no início, por isso que eu devo ter confundido. Então, assim tá o nosso. Ah, vamos tentar fazer igual, vamos tentar fazer igual. Vamos pagar, beleza. Home, cadastrar o usuário, tá, tá então, beleza, né? Aí que é a sua. Assim, eu tirei as validações, aqui ele fala e tal, né? Mas eu tirei. Olha lá.
Ele não fala nada, ele não dá erro, aqui seria o back-end, né? O servidor, não dá erro nenhum. Aí acessei o banco, ó, tem até aqui um delete que eu tinha feito, porque eu queria ver se eu ia criar. Se era o nome, sabe, que tava errado. Tanto que sumiu, tinha 3. Ah lá, ele não criou. Username admin e isso eu digo. Porque, quem sabe, às vezes realmente o ponto não funciona. Agora vamos tentar colocar de volta a função, só para realmente ver se não é um erro, né? Vou dar um nome, como se fosse um refresh, né? Aí eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo senha, mesmo usuário, a mesma coisa. Dei um de modo um pouco, né? Olha lá, cadastrou com sucesso. Aqui, gente, eu tinha esses detalhes, são aulas, às vezes eu deixo, depois eu acabo, esqueço de tirar. E aí, se eu vier aqui, ó, login, vocês viram que tá com ponto lá. E eu não sei o que o ponto faz. Só que aqui eu não consegui colocar a mensagem, se tá logado, o logout, etc. Eu teria que fazer outra aula, né? Bom, então, vocês viram... Ah, vamos olhar lá no banco de dados, né? Ele dá a mensagem, mas vai que... E ele foi criado... Então, legal. O que tem a nossa função aqui? Vamos lá. Era essa... Cadê isso? Ó, olha que outra coisa. Era porque quando eu criei tudo, a minha é bem maior, né? Porque eu verifico várias coisas, eu tenho duas tabelas, eu tenho questão do grupo, eu tô falando do meu projeto, tá, gente? E assim, na correria eu fui, né, por olhar assim, de ver o que era realmente necessário. Isso aqui tá duplicado, enfim, servia pro meu, né? Mas não dessa forma. Enfim, aí eu achei aqui, ó. Eu sei mentir pra vocês, eu não liguei de falar, não. Problema nenhum. Por isso que eu falo, a gente tem que saber procurar, né? Nunca ia imaginar que eu ia achar aqui no Google. Olha aqui, não deixa de, ó, aqui em cima. User Creation e o Render normal. E aí aqui, ó, seria... E até para vocês verem a questão, por exemplo, de nome, né? Ah, infectar cada... Então, quer dizer, em português, register, aí você já fala, putz, será que é obrigatório ser assim? Não, nesse caso não, né? Então, eu vou até colocar aqui, ó, registrar. Aí a única coisa que a gente tem que fazer, né, nunca esquecer de colocar aqui, tá? E se tiver algum parâmetro também colocar. Basicamente, né, pergunta se o formulário o método, desculpa, é post, ou seja, estou recebendo informações, traduzindo. Se sim, aqui o form é só um nome, tá, gente? É igual eu falei, o nome que você quer dar. Só que a gente costuma usar padrão, né? Por isso que eu quis mudar, mas por outro motivo. O form é que eu prefiro deixar, porque eu acho que assim, faz mais sentido, né? Então, o que ele faz? Ele cria, né? Instancia, cria uma nova variável, um objeto do tipo user creation form e que recebe informações. Pronto, a partir desse momento, o form se transformou como se fosse assim, ó, a tabela de criação do usuário. Beleza. Aí o que ele faz? Ele é válido? Pô, o formulário é válido? Se sim, salva. Ponto. Quando ele dá o salva, por que ele já entende e sabe? Tá? Porque ele já tem os campos já definidos. Aonde? Aqui, se quer olhar, tem que olhar lá na documentação. Por isso que, sim, no geral, eu não uso, né? Porque é muito limitante. Mas eu achei que, assim, eu não poderia deixar de passar isso para vocês.
que é bem diferente de como, né? Vocês viram aqui, ó. Aí vamos fazer um teste, ó, vamos colocar aqui, ó, registrar no lugar aqui do efetuar o cadastrar. Isso. Poxa vida, que vergonha. Deletei aqui e registrar. Eu acho que é isso. Deixa eu só ver se o usuário foi criado. Pronto, não foi. Então, isso que é legal. Quando você usa o padrão, a chance dele criar com algum erro, digamos assim, é maior, né? Eu já explico, peraí. Não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá processando. Redirect. Gente, faltou aqui o redirect. Aqui também não costuma. O redirect, você vê que ele já põe como se fosse pelo nome, né? Sabe aquele name que a gente dá aqui na URLs? É esse name que ele... desculpa, é o nome que ele chama, né? O que é home, né? É um name. Quem tiver um name home, ele já sabe. Então, você não consegue... Você até consegue passar variáveis, essas coisas, mas é mais chatinho. E no caso do estilo render, né? Que é quando ele... E o redirect, desculpa, o redirect é como se ele, assim, ele te mandasse para outra página. E o render é como, talvez até assim, uma continuidade de um processo, né? Então, você está assim, cadastrei usuário, próxima tela, você está renderizando, você está, né, indo ali. O redirect é como se vai e não tivesse uma relação com o processo, vai. Um exemplo. Então, eu cadastrei. Lá, agora ele falou que o usuário já existe. Seu safadinho. Só porque eu te elogiei. Vai dar tempo de deletar. Eu vou criar o teste 2 aqui. Eu vou cadastrar. Agora tudo certo. Aí, aqui então. Aí eu queria mandar uma mensagem pro meu usuário. Não pode. Não, até pode, né? Mas no redirect é o que eu falei. Não, é bem limitado. E é isso. Para finalizar, então, mas como que eu sei quais são os campos? Eu venho aqui, botão direito, fonte da página, vou lá. Da onde eu tirei o password lá, cadê? Não, ele não usa aqui. É só na função. Mas aí, ó, aí te fala tudinho, tá vendo? Você pode copiar, claro. Copia e adequar para a sua necessidade, né? Se você não quer esse texto, você não coloca e etc. É super difícil de encontrar, né, gente? Mas foi assim que eu descobri. Como que eu vou customizar, né, a tela, enfim. E aí foi dessa forma. Até para pegar os nomes iguais, ó, pode usar password 1, é o que eu uso aqui, ó. Tá? Então, foi assim. Tá bom? É isso. Vamos estar aqui na apresentação. A gente testou, vimos que deu erro, fizemos a função e é isso. Obrigada, até a próxima. Deixe seus comentários, curtam, sigam, ajuda muito o canal e vejo vocês na próxima. Até lá!